Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, agora estamos aqui nos preparando para a aula de hoje. Vamos falar de Cristologia. Os assuntos abordados nessa aula de hoje serão a pessoa e a obra de Cristo, o ensinamento de Cristo na história, relação entre a antropologia e a cristologia, os ensinamentos de Cristo antes da reforma, tá? Até o Concílio de Calcedônia, após o Concílio de Calcedônia, no século XIX, e vamos também falar dos nomes, das naturezas de Cristo, tá? O nome de Jesus, nome de Cristo, nome do Senhor e tudo mais, tá? E já adentrando aí a aula, queremos falar sobre o primeiro tópico da aula de hoje, que fala da pessoa de Cristo, tá? O ensinamento de Cristo na história, no caso, tá? A relação entre a antropologia e a cristologia. Então, essa relação entre a antropologia e a cristologia ela é muito estreita entre a doutrina do homem e a doutrina de Cristo, né? Então, a primeira, ou seja, a antropologia, ela fala do homem, tá? Formado à imagem de Deus e portador do puro conhecimento, justiça e santidade, mas que pela arbitrária transgressão da lei despiu-se de sua original humanidade, tá? E se tornou um pecador. E a antropologia mostra o ser humano no todo como uma criatura de Deus muito privilegiada, tá? Carregando ainda alguns traços da sua originalidade, tá? Porém, todavia, uma criatura que perdeu seus direitos de nascença, tá? A sua verdadeira liberdade e justiça. Isso significa o quê? Significa que a doutrina ela volta à ótica não apenas primeiramente ao homem, mas primeiramente a condição do homem como criatura, tá? Mas também ao seu estado de quê? Pecaminosidade. Tá? Então, diferentemente da cristologia, que a cristologia ela já trata da resposta por esse clamor, tá? Ela nos dá uma ciência do objetivo da obra de Deus em Cristo, construindo uma ponte sobre esse abismo, tá? E facilita percorrer essa distância, tá bom? Então, os obstáculos entre Deus e o homem pelo conhecimento dessas condições da pessoa de Cristo. Então, agora a gente já fez essa diferenciação, essa pequena diferenciação entre antropologia e cristologia. Vamos entrar na parte agora, bem rapidamente aqui, na parte dos ensinamentos de Cristo antes da reforma. Vamos analisar agora até o Concílio de Calcedônia. Tá? Fiz uma forma bem resumida aqui, que diz assim, ó: na literatura cristã primitiva, tá? Cristo ele se destaca como o quê? Como humano e divino, como filho do homem, mas também como filho de Deus, tá? Seu caráter sem pecado é protegido e ele é considerado como o único e legítimo objeto de culto, tá? Naturalmente, o problema levantado por Cristo como mesmo tempo divino e humano e as complexidades, tá, envolvidas em tal concepção, elas não foram todas sentidas pela mente cristã nos primórdios, só somaram a luz da controvérsia quando elas foram questionadas, né? Então era simples e natural que o judaísmo, tá, com a sua forte crença no monoteísmo, exercessem total influência sobre os primeiros cristãos de descendência judaica. Não, então parte dos ebionitas eles ficaram envergonhados em se interessarem pelo monoteísmo e chegar a negar a divindade de Cristo. Então eles consideravam como Cristo como um simples homem, filho de José e Maria, com qualificações batismais para ser o Messias, tá? Devido à descida do Espírito Santo sobre ele no momento do seu batismo. E havia outros na igreja primitiva cujos ensinamentos sobre o Cristo eles foram
elaborados sobre linhas parecidas, como os álogi. Os álogi, ou álogos, ou alogianos, eles recusavam os escritos de João, porque eles entendiam que a sua doutrina do logos, ou seja, a doutrina logos aí no grego traduzido como palavra, né, estava contra o restante do Novo Testamento, tá? Então eles também viam em Jesus apenas um homem, tá, miraculosamente nascido de uma virgem, e ele ensinava que o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, também outorgando-lhe poderes sobrenaturais, né? E basicamente esta era também a opinião dos monarquistas dinâmicos, tá? Paulo de Samosata, que foi um principal entre os álages, né, ele fazia distinção entre Jesus e o Logos, né? Procurava fazer essa distinção aí entre os dois. Então ele considerava o quê? Que aquele, ou seja, Jesus, como um homem igual a todos os outros, nascidos de Maria, e este, por uma razão impessoal divina, que habitou em Cristo, num sentido preeminente, até a ocasião do seu batismo. E assim, tá, o qualificou para a sua grande missão. Tá? Em vista dessa negativa, fazia parte da sua função dos primeiros apologetas a defesa, tá, dos ensinamentos sobre a divindade de Cristo. Então, os chamados pais alexandrinos, irmãos, ou antignósticos, eles também empenharam-se nessa defesa da divindade de Cristo, mas a sua lida de defesa, elas não evitaram por inteiro, tá, o erro de demonstrá-lo como subordinado a Deus. Então, até Tertuliano, tá, o que era ensinado? Era ensinado uma espécie de subordinação, mas de forma especial. E aí Orígenes, que não perdia, né, essa oportunidade de falar de uma subordinação quanto à essência de Cristo, tá? Então ele falou sobre isso. E isso gerou o quê? Isto veio a ser um ponto de partida para o arianismo, né? A gente vê Ario aí formando o seu pensamento baseado nisso. O qual Ario o que fazia? Ele fazia distinção entre Cristo e o Logos como a razão divina. E o Cristo é mostrado como uma criatura, tá? E não Deus. E todavia mais que homem. Então Atanásio ele questionou Ario, né? E defendeu fortemente a posição de que o Filho é consubstancial com o Pai e da mesma essência que o Pai. Não existe subordinação nenhuma, tá? Então essa posição de Atanásio ela foi adotada oficialmente e aceita pelo Concílio de Nicéia em 325, tá? Quando a gente vê aí o Constantino convocando esse concílio, né? Então o semi-arianismo ele propôs uma via média declarando que o DNA do Filho é semelhante ao do Pai. Então o que a gente quer dizer com via média? Tá? Essa palavra original do latim, né, quer dizer um curso ou um caminho, tá, intermediário ao Pai, ou seja, um caminho que nos leva ao Pai. Então, após o Concílio de Calcedônia, nós vivemos antes do Concílio de Calcedônia, depois do Concílio de Calcedônia, durante algum tempo, o erro eutiquiano continuou com os monofisistas e os monotelistas, tá? Mas por fim ele foi controlado pela Igreja, tá? E o perigo de que a natureza humana de Cristo fosse considerada como inteiramente impessoal foi aplacado por Leôncio de Bizâncio, quando ele exemplificou que ela não é impessoal, mas impessoal, tá? Tendo a sua sustentabilidade individual na pessoa do Filho de Deus. E João de Damasco também ele vê a cristologia do Oriente alcançando o desenvolvimento máximo através do que as ideias que ele acrescentou, de que há uma existência das pessoas da Trindade uma nas outras, ou seja, uma circuncisão do divino e do humano em Cristo, ou seja, uma ligação. Circuncisão quer dizer uma ligação entre os atributos divinos à natureza humana.
de forma que o quê? De forma que essa deificada e podendo também fazer, dizer que o quê? Que Deus ele sofreu na carne, né? Através de Cristo, né? E esses sinais eles já vinham sendo dados desde o Antigo Testamento, né? Então ele mostra, João de Damasco, ele mostra a tendência de diminuir a natureza humana, tá? A uma posição de mero órgão ou instrumento do Logos, tá? Então é bom que se considere que há o quê? Que há uma cooperação das duas naturezas e que uma pessoa única ela realiza o que? A ação, a vontade de cada natureza. Então, embora a natureza humana esteja sempre submetida à natureza divina, assim como é conosco, né? Então, na igreja ocidental, Félix, que foi um bispo de Urgel, ele defendeu o adocionismo, que professa que Jesus ele nasceu humano e tornou-se divino pela ocasião de seu batismo, ponto em que ele foi adotado como filho de Deus. Então Félix, ele buscou preservar a unicidade da pessoa, destacando o fato de que do momento do seu nascimento, o Filho do Homem ele foi unificado na pessoa do seu nascimento. Então, do Filho de Deus, tá? Na pessoa do Filho de Deus. E ele fez assim a diferença o quê? Entre a filiação natural e a filiação adotiva. E esta, ela não começou entre a filiação... ela não começou com o nascimento natural de Cristo, essa filiação adotiva, tá? Mas ela se iniciou na ocasião do batismo, tá? E se completou aonde? Na ressurreição, tá? E foi um nascimento espiritual, irmãos, que fez de Cristo o Filho adotivo de Deus, tá? Assim como nós nascemos no batismo, né? Ele queria explicar mais ou menos isso. Então, mais uma vez a igreja viu a crença, tá? Da unidade da pessoa de Cristo sendo ameaçada, tá? Por essa teoria. E, portanto, ela foi condenada pelo Sínodo de Frankfurt em 794. E aí a gente já começa a ver que a Idade Média, né, entra na Idade Média e vamos vendo que o empobrecimento das literaturas filosóficas, elas fazem acrescentar-se pouco, tá? A doutrina da pessoa de Cristo, devido a o quê? As influências como as ênfases na imitação de Cristo, das teorias sobre a expiação e do desenvolvimento da doutrina da missa, tá? Então a igreja se apegou muito ao quê? Se apegou muito fortemente à plena humanidade de Cristo, tá? E a divindade de Cristo, como diz Mackintosh, que passou a ser vista mais como um coeficiente infinito, elevando a ação e a paixão humanas a um valor infinito. Ou seja, as pessoas estavam pela fé, estavam dando esse valor infinito à divindade, à humanidade de Cristo. Então Mackintosh ele conseguiu enxergar isso e falou. E no século XIX, irmão? No século XIX, nós vemos aí no início do século XIX, dando-se uma grande mudança na cristologia, tá? Então, que até então era o quê? O ponto de partida foi predominantemente teológico, tá? E o estudo resultante era o quê? Estudos teocêntricos, que sempre levavam a Deus, tá? Mas durante a última década do século XVIII, houve uma gradativa certeza de que eles conseguiriam melhores resultados, começando por algo mais próximo, a saber do que? Do estudo de Jesus histórico. Então assim foi introduzido o segundo período cristológico, tá? E ficou assim denominado. E essa nova visão era o que? Não era mais teológica, era antropológica. E o resultado antropocêntrico, né? Estava tendo uma visão teológica, o resultado teocêntrico. Uma visão antropológica, um resultado de uma visão antropocêntrica. E isso ficou evidentemente, né, claro, destrutivo para a fé cristã, que uma distinção de maior alcance, contagiosa, foi feita entre os Jesus histórico, tá? Delineado pelos escritores dos evangelhos, e o Cristo teológico, tá? Fruto da fértil imaginação dos pensadores teológicos, e cuja imagem
ela pode se ver agora nos credos da igreja. Então o Cristo sobrenatural, tá? Ele abriu o caminho para o Jesus humano. E a doutrina das duas naturezas abriu alas para os ensinamentos de um homem divino. Tá? Então a gente vê também Schleiermacher considerando Cristo aí como uma nova criação nessa época, né, do século XIX, na qual a natureza humana é elevada ao nível da perfeição ideal. Schleiermacher, que é um escritor já do século aí XIX, né, bem conhecido pelos seus grandes livros que escreveu. Então, todavia, dificultosamente se pode falar sobre o seu Cristo, tá? Que se eleva acima de um nível humano. Então, a particularidade da sua pessoa, ou seja, da pessoa de Cristo, ela consiste no fato de que ele possui um perfeito e vívido senso de união com o divino, tá? E também realiza em plenitude, tá? O destino do homem em seu caráter e perfeição impecável, tá? Então a explicação para a sua suprema dignidade encontra-se o quê? Numa presença especial de Deus nele, tá? Em seu consciente próprio de Deus. Então Hegel, que também é um outro escritor bem conhecido nosso aí, fazia de Cristo parte integral do seu sistema panteísta de pensamento, né? Então o verbo se fez carne, né? Para ele quer dizer que Deus se encarnou na humanidade, de modo que essa encarnação ela expressa realmente a unidade de Deus, tá? Com o homem. Então, ao que parece, a encarnação ela foi meramente os anos dourados, né, de um processo racial, enquanto que a humanidade em geral ele considerava Jesus somente como o mestre humano. Então a fé o reconhece como divino e vê que por sua vida, a sua vida que se deu ao mundo, né, vindo ao mundo, provocou uma transcendência de Deus e tornou essa imanência. Então nós encontramos aqui uma identificação panteísta do humano e do divino na doutrina de Cristo, tá vendo? Então, acabando de falar sobre isso, né, nós queremos agora, analisamos aí os pontos históricos, agora vamos ver aí as naturezas de Cristo, irmãos, ou seja, os nomes de Cristo. Em especial, há 5 nomes, tá, que merecem breve consideração neste ponto. Eles descrevem em parte suas naturezas, tá? E a sua posição oficial, a sua obra, o qual ele veio ao mundo. Então, já iniciando aí o primeiro nome, o nome Jesus, tá? O nome Jesus é a forma grega do hebraico, tá? De Yehoshua ou Yeshua, né? E Josué é a forma hebraica, né, disso, de Jesus, né? Josué capítulo 1, versículo 1, tá? Zacarias 3 também 1, a gente vê Jeshua, né? E essa forma nominal usada aí nesses livros históricos pré-exílio, ou seja, já era uma prefiguração até mesmo nos nomes nos nomes pré-exílio, né? dos profetas, daqueles líderes do Cristo, né? Então a derivação deste nome comum, ou seja, do Salvador, se esconde na escuridão, tá? Então uma opinião geralmente aceita é que deriva da raiz Yasha, Yasha. Então essa raiz Yasha, né, quer dizer salvar, mas não é fácil, né, explicar como foi que Yahushua se tornou Yeshua e provavelmente Rocheia, que é derivado de um infinitivo, foi a forma original, né? Conforme a gente pode ver, analisar isso daí, em Números capítulo 13, versículo 8 e 16, Deuteronômio 32, 44. Expressando que essa ideia, né, de infinitivo, de uma forma original, né, ideia de redenção. É essa que era a expressão desses nomes, né? E esse sinal Yud, né, é o sinal do imperfeito. Ele pode ter sido acrescentado para quê? Para expressar a certeza da redenção.
Isso se harmoniza bem mais, tá? Com a interpretação do nome dado em Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Então, quanto a uma derivação de erro ou Yeshua, que quer dizer socorro também, tá? Esse nome foi dado aos dois bem conhecidos tipos de Jesus do Velho Testamento. Então, aí tem aí uma explicação meio complicada, mas inteligível do nome Jesus. Agora o nome Cristo. Se Jesus é um nome pessoal, Cristo é o nome oficial do Messias, tá? E é o equivalente a Mashiach no Velho Testamento, tá? De machar, ou seja, de ungir, tá? E assim significa o que? O ungido. Então, normalmente os reis e sacerdotes eram ungidos durante a antiga dispensação. Nós temos aí o exemplo em Êxodo, Levítico, Êxodo 29, Levítico 4, 3, Juízes 9, 8, 1 Samuel 9, 16, 2 Samuel 19. Nós vemos aí os reis e os juízes também como prefiguração do Messias no Antigo Testamento. Tá bom? Então, o rei era chamado ungido de Javé. E em 1 Samuel capítulo 24, 10 nós vemos isso. Somente um exemplo aí de unção de profeta, ele está registrado aqui em 1 Reis 19, né? Mas provavelmente há referências a isso em Salmos 105, 15. A gente vê uma relação em Isaías capítulo 16, né? Então o óleo ele é usado na unção desses oficiais, tá? Ele simbolizava o Espírito de Deus, né? Assim como hoje, né, nós temos aí essa tipologia, tá? Então, e a unção ela representava essa transferência, tá, do Espírito para a pessoa consagrada, né? Então, essa unção era sinal visível do que? Da designação para um ofício, tá? Ou seja, de um estabelecimento também, de uma relação sagrada. E o resultante era o que? O caráter sacrossanto da pessoa ungida, né? A pessoa não podia ser sacrossanto, não podia ser ungido se não fosse uma pessoa dedicada a Deus, né? Então, o Velho Testamento ele se refere à unção do Senhor, né? E o Novo Testamento se refere também. No Antigo Testamento, temos aí referência em Salmos, capítulo 2, versículos 2, Salmo 45, versículo 7, né? No Novo Testamento, Atos, capítulo 4, versículo 27, Atos, capítulo 10, versículo 38, são referências à unção, a ungir, no Antigo e no Novo Testamento, tá? Algumas referências anteriores, elas também se acham em Salmos 2, 6, Provérbios 8, 23, sobre a unção. Mas alguns hebraístas atuais, tá, eles asseveram que a palavra nasak, ela é empregada nestas passagens, ou seja, que significa o que? Instalar, estabelecer e não ungir. Porque nasak, o Mashiach, né, elas são semelhantes, né? São palavras que levam as mesmas vogais, então elas podem ser confundidas, ainda mais no hebraico moderno, se forem acrescentados pontos maçoréticos, né? Esses sinais de acrílico eles podem confundir e mudar o sentido da palavra. Em sua obra sobre a auto-revelação de Jesus, The Self-Declaration of Jesus, o Dr. Voss ele divide essas passagens em que ocorre o nome e 4 classes, né, em que ocorre esse nome, né? Letra A, as passagens que se referem claramente à vida escatológica do Filho do Homem, como por exemplo Mateus 16, 27, Marcos 8, 38, né? E algumas outras passagens paralelas. Vemos também passagens que falam particularmente do sofrimento e morte e às vezes ressurreição de Cristo, como por exemplo Mateus 17, 22, né? 20, 18, 12, 40 e algumas outras passagens paralelas, né? Outras passagens do quarto evangelho em que o lado super-humano, celestial e a preexistência de Jesus, elas são destacadas,
né? Como por exemplo, João no capítulo 1, versículo 51, 3, 13, 6, 27, 8, 28 e outras tantas passagens. Então, um pequeno grupo de passagens, irmãos, nas quais Jesus considera a sua natureza humana, também eles são citados, como em Marcos 2, 27, João 5, 27, né, 6, 27. E então a gente vê o quê? Que é difícil determinar por que Jesus preferiu este nome como forma de autotratamento. Então a gente fica aí, né, dependendo muito do conhecimento, né, de tais passagens, do entendimento, para a gente poder determinar. E no sentido oficial messiânico, esse nome Cristo, ele é mais como uma descrição do ofício da natureza de Cristo, tá? Então o Messias, ele pode ser chamado o Filho de Deus, tá? Como herdeiro e representante de Deus. Os demônios, tá? Evidentemente, eles entenderam no sentido messiânico o nome quando ele aplicaram a Jesus, né? Lá em Marcos 13, 31 e Mateus 24. E ele parece ter sido esse também o sentido, né, do sentido messiânico que eles deram a entender. Sentido trinitário, irmãos, ou triunitário. Às vezes o nome é utilizado para indicar a divindade essencial de Cristo como tal, tá? E ele indica uma filiação pré-existente que transcende absolutamente a vida humana de Cristo e a sua vocação oficial como o Messias, tá? Então eles acham-se exemplos desse uso em Mateus 11, 27, 14, 2 e algumas passagens paralelas, Mateus 21, 33 e outras ainda, 22, 41, 26, 63 e em alguns dos casos a ideia da filiação messiânica ela também entra mais ou menos, tá? No sentido natalício, irmãos, Cristo é também chamado Filho de Deus, em virtude do que? Do seu nascimento sobrenatural. E o nome é assim aplicado a ele, na bem conhecida passagem do Evangelho segundo Lucas, na qual a origem da natureza humana é atribuída à direta e sobrenatural paternidade de Deus, né? A saber em Lucas 1,35. Então, no sentido ético-religioso, irmãos, é nesse sentido que o nome Filho de Deus é aplicado aos crentes do Novo Testamento. E é possível que tenhamos, tá, um exemplo da aplicação do nome Filho de Deus, tá, a Jesus nesse sentido, tá, no sentido ético-religioso, tá, como a gente vê em Mateus 17, do 24 ao 27. E isso depende da questão sobre se Pedro é aí apresentado também como isento do imposto do templo. Tá vendo? Então a gente encontra, né, em algumas passagens, né, que não demonstram tanto, mas falam muito sobre as denominações, as nomenclaturas de Cristo. Tá? Então o nome do Senhor, o nome Senhor, ou seja, Kyrios, o nome Senhor é aplicado a Deus na Septuaginta, né, como equivalente ao que? A Jeová, como tradução de Adonai e como uma versão de um título honorífico aplicado a Deus, principalmente Adon, em Josué, né, capítulo 3, versículo 11, a gente vê esse exemplo, em Salmo, capítulo 97, versículo 5, também conta esse exemplo lá. Então, no Novo Testamento, nós vemos o que? Uma aplicação tríplice do nome de Cristo, um tanto parecida, né, com a do Velho Testamento. Tá? Então, mais como uma forma polida e respeitosa de tratamento, a gente pode entender, né, essa palavra Senhor. A gente vê em Mateus capítulo 8, versículo 2, né, 20 também, 33, vendo pessoas tratando assim, né, falando, usando essa expressão, bem como a expressão de posse ou autoridade, sem nada implicar quanto ao caráter, tá? Autoridade divina de Cristo, tá? Indicando somente posse. Eu sou o Senhor da casa, né? Eu sou o Senhor do sábado. E por aí vai. Mateus 21, 3 é um exemplo. 24, 43 é outro exemplo. Tá? Com essa palavra Senhor, com a máxima conotação de autoridade, tá? Expressando um caráter exaltado e de fato equivalente ao nome. Nós encontramos aí
referências em Marcos capítulo 12, versículo 36, Lucas capítulo 2, versículo 11, Atos capítulo 2, versículo 36. Então, em alguns casos é difícil determinar a conotação exata do título. Então, indubitavelmente, depois da exaltação de Cristo, o nome era geralmente aplicado a ele no sentido mais exaltado. Então, tá bom, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Estamos aí agradecendo. Fiquem todos na paz.